Se a gente for ver o que são as recomendações que vêm da União Europeia todos os anos, a União Europeia emite recomendações, aquilo que eles acham que cada país deve fazer. E ainda hoje, se as forem ver, ano após ano, a gente encontra lá as mesmas recomendações. Redução dos custos com salários, pouco importa para eles que nós sejamos ainda dos países com salários mais baixos no contexto da União Europeia. Redução das despesas primárias do Estado em setores como a saúde, pouco importa se este foi dos setores onde foi mais notório os efeitos dos cortes determinados, nomeadamente durante o período da Troika, mas não só, determinados pela União Europeia. Eles dizem que não chega, é preciso ainda mais. Desvalorização, liberalização dos mercados, privatização de empresas, foi à conta das receitas da União Europeia que os governos que tivemos aproveitaram para privatizar muitas empresas, algumas delas estratégicas para o país. Já aqui falámos no exemplo dos Correios, mais de 40, mas brevemente serão mais, concelhos deste país hoje não têm uma única estação dos Correios, fruto do encerramento de balcões por todo o país. Uma empresa desempenhava e desempenha um papel fundamental na ligação às populações, no apoio em variedíssimos serviços que é prestado às populações, sobretudo do interior, mas podíamos falar também na Caixa Geral de Depósitos, no que foram as determinações da União Europeia para se encerrar balcões da Caixa Geral de Depósitos, para a Caixa diminuir a sua área e o seu volume de negócios e despedir pessoal, reduzir pessoal e fechar balcões. Isto tudo está ligado a determinações da União Europeia que os nossos governos, os anteriores, mas também o atual, entenderam ir cumprindo. Verdade seja dita que nesta altura há sempre alguém que vem dizer: bom, estão aí a contar a história, isso até é verdade, não há como negar, vocês até tinham razão, sim senhor, mas não se esqueçam também das coisas positivas, dizem eles. Então, o que são as coisas positivas? À cabeça vem sempre uma, todos nós ouvimos falar muitas vezes, são os famosos fundos da União Europeia. De facto, entraram em Portugal verbas significativas ao longo destes anos, vindas da União Europeia, os chamados fundos estruturais. Aqui há duas perguntas que nos temos que fazer. A primeira é se estas verbas compensaram tudo aquilo que vimos antes, a perda de capacidade produtiva do país, a dependência crescente do país face ao exterior, o endividamento. Penso que aqui também a vida demonstra que não compensaram, nem podiam compensar. Muitas delas, à medida que entravam, já estavam a seguir, já estavam a sair do país para a gente ir comprar aquilo que deixou de produzir. Muitas das verbas que vieram voltaram a sair para países da União Europeia. Para quê? Para nós adquirirmos os bens e serviços que precisávamos ao exterior. As verbas entravam, mas a gente gastava-as a comprar a outros aquilo que precisávamos e que deixávamos de produzir. Mas depois essas verbas foram diminuindo ao longo do tempo também. Ainda no orçamento anterior da União Europeia, o atual, o que vai de 2014 a 2020, o país levou um corte de 10% no orçamento. Foi negociado pelo governo anterior, mas foi apoiado também esse orçamento pelo PS. Votaram PS, PSD e CDS a favor disto no Parlamento Europeu. Antes, no quadro anterior, já tínhamos levado um corte de 14%. E agora a perspectiva que se está aí a discutir é do país levar um novo corte no envelope de verbas que lhe cabem vindas da União Europeia, em cima dos cortes que houve anteriormente, haver um novo corte. Nós não dizemos que não são importantes estas verbas, elas têm a sua importância, mas se formos a ver, e para termos também uma noção em termos relativos do quanto é que valem estas verbas, se eu vos disser que neste período entre 2014 e 2020 vão entrar em Portugal verbas da União Europeia, vindas da União Europeia, qualquer coisa à volta dos 20, 25 mil milhões de euros, isto dito assim até parece muito, quando a gente entra nos milhares de milhões, para nós até é difícil de avaliar, é tudo muito, eu digo 20, 25 mil milhões, mas se eu vos dissesse 10 ou se vos dissesse 30, vocês achavam sempre que era muito, e é, de facto, tem alguma importância. Verdade seja dita que muito deste dinheiro tem sido também mal aproveitado e desaproveitado pelos governos que temos tido, podia ser aproveitado no tipo de investimentos. Mas se eu vos disser que estes 25 mil milhões
são apenas uma pequena parte daquilo que o país vai pagar para o exterior só na forma de juros da dívida. O pagamento de juros da dívida é muito superior a isto que cá entra vindo da União Europeia. De tal forma que nós, em 2014, fizemos à Comissão Europeia uma pergunta. Na altura, o anterior Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, até disse que Portugal vai receber uma pipa de massa da União Europeia. Os tais 20, 25 mil milhões, uma pipa de massa. Depois a gente perguntou, por escrito, lá no Parlamento Europeu, então digam-nos lá, no mesmo período, quanto é que vai sair do país, quanto é que Portugal vai pagar para países da União Europeia em juros da dívida, só em juros da dívida. E a resposta lá veio por escrito. Eu não sei se eles estavam distraídos, mas deram-nos a resposta. Feitas as contas, eles disseram isto pode variar um bocadinho em função da evolução dos juros, mas de acordo com as nossas contas, neste período Portugal vai pagar 60 mil milhões de euros. Compara bem os 60 mil milhões com os 25 mil milhões. Ou seja, se a gente no deve e no haver, feitas as contas, o país já produz hoje muita riqueza, e quem diz o país é o suor dos trabalhadores portugueses, já produzem muita riqueza que não fica no país, sai para fora do país, não apenas sob a forma de juros, mas também de outra forma muito importante, que são os lucros que as empresas distribuem. Porque eles que andaram a vender as nossas empresas públicas, uma empresa pública, quando dá lucros, o lucro vai para onde? Vai para o Estado, e pode ir até para o Orçamento do Estado, para ajudar a financiar a saúde, a educação, a segurança social. Quando a empresa é privada e dá lucros, os lucros vão para o bolso dos donos da empresa, que se forem estrangeiros, como acontece com muitas empresas estratégicas, na banca, na energia, Galp, EDP, REN, nos transportes, nas telecomunicações, nos correios, nos aeroportos, tudo empresas rentáveis, que eram públicas, que davam recursos ao país e que hoje dão recursos aos donos privados estrangeiros destas empresas, ao grande capital estrangeiro. Se a gente somar toda a riqueza que nós criamos, nós, os trabalhadores portugueses, o seu suor, criam e que vai para fora do país sob a forma de juros para pagar a dívida, de lucros e dividendos, isto já é muito superior àquilo que cá entra da União Europeia. Pois foi a esta situação que nos trouxeram os governos que tivemos e já agora as decisões que foram tomadas também ao nível da União Europeia, nomeadamente no Parlamento Europeu. A gente sabe pouco daquilo que se lá vai passando normalmente. As pessoas tendem a não saber muito, aquilo está lá longe. De 5 em 5 anos há eleições para o Parlamento Europeu, mandam-se para lá 21 deputados, mas muita gente depois não faz ideia do que estes 21 deputados lá andam a fazer depois. E também aqui, não é só cá no Parlamento, na Assembleia da República, também no Parlamento Europeu, estes deputados não são todos iguais. Nós tivemos lá nos últimos anos deputados, os da CDU, PCP, eleitos pela CDU, que andaram a defender os interesses nacionais, que andaram a denunciar as consequências das políticas que eles nos mandavam seguir, que andaram a fazer propostas, olhem, para aumentar as verbas que vêm para o desenvolvimento regional, que andaram a fazer propostas para alterar os regulamentos, para nos permitir utilizar essas verbas naquilo que nos interessa e que nos faz falta, e não naquilo que a União Europeia acha que nós devemos utilizar. Andámos a fazer propostas para mobilizar apoios da União Europeia, para apoiar as zonas afetadas por incêndios, para recuperar o potencial produtivo das terras ardidas, para compensar as populações afetadas por esses incêndios, para fixar a população, para criar emprego. Andámos a contrariar as decisões que lá foram tomadas, os pacotes de liberalização que levaram às privatizações de empresas. Andámos a fazer isto tudo e muito mais. A gente está a divulgar aí esse trabalho e nessa altura é útil que todos possam também ter um papel no levar mais longe o conhecimento, a mais gente, o conhecimento do trabalho que os deputados da CDU fizeram no Parlamento Europeu, mas tivemos do outro lado, em sentido contrário, outros deputados, também portugueses, mas eleitos por outros partidos, em muitas coisas a fazer precisamente o contrário daquilo que a gente andou a fazer. Ou seja, quando se votaram no Parlamento Europeu legislação para liberalizar setores de atividade económica, como os Correios, dando justificação depois para aqui privatizarem os Correios, que não era obrigatório, foi uma decisão do Governo, como é uma decisão também do Governo PS, não reverter a privatização. Ainda há dias se votou uma proposta do PCP na Assembleia da República
para o Estado tomar conta dos Correios outra vez, recuperar os Correios para o Estado, e o PS, o PSD e o CDS votaram contra isso. Foram os mesmos três partidos, o PS, PSD e CDS, no Parlamento Europeu, votaram a favor das diretivas de liberalização da área dos Correios, das telecomunicações, dos transportes. Tiveram juntos a votar isto tudo. Tiveram juntos a votar os regulamentos da política agrícola comum, os tais regulamentos que acabaram com as cotas leiteiras e que trouxeram a produção agrícola nacional à situação de dificuldade que hoje está. Votaram juntos os regulamentos da política de pescas, os acordos comerciais, sim, foram eles que andaram a votar os acordos que a União Europeia andou a fazer com vários países por esse mundo fora, nomeadamente asiáticos, e que cá metem produções em condições que são destrutivas para a produção nacional, sobretudo em determinados setores da indústria, têxtil, vestuário, confecções, grandes dificuldades que a gente vê em virtude destes acordos que a União Europeia tem vindo a assinar aí com vários blocos e países pelo mundo fora. Tudo isto teve quem aprovasse estes acordos no Parlamento Europeu. Acordos de livre comércio também com países que metem cá produções agrícolas em condições extremamente difíceis para os nossos produtores, tiveram o voto deles. Foram os mesmos, PS, PSD e CDS, que andaram a votar também toda a legislação, por exemplo, permitiu que o país estivesse, ainda não há muito tempo, devem lembrar-se disso, ameaçado de sanções. Tivemos uma ameaça de sanções da União Europeia. E hoje, essa possibilidade, quando os países entendem e estão no seu direito de seguir políticas que sejam as políticas que eles entendem que precisam para responder às necessidades da sua população e que não sejam as políticas que a União Europeia acha que nós devemos seguir, a verdade é que os países estão sujeitos a processos de ameaça, de chantagem e de sanções. Lembram-se da ameaça que tivemos de suspenderem o pagamento das verbas a que nós temos direito, dos fundos comunitários a que nós temos direito. Isso existe por alguma razão, porque foi criada a legislação, nestes últimos anos, a que quer o PS, quer o PSD e o CDS deram o seu apoio. E, portanto, eles todos andaram a fingir-se muito indignados quando foi das sanções, mas esqueceram-se que essas sanções, a Comissão Europeia só teve aquela postura, só fez aquelas ameaças, porque eles aprovaram a legislação que o permitiu. E não foi só o PSD e o CDS, foi também o PS. De resto, é muito difícil nós encontrarmos uma decisão que tenha sido tomada no Parlamento Europeu nestes últimos anos, destas importantes, que têm impacto aqui na nossa vida, têm impacto no território, na vida das populações, das regiões do interior, das grandes cidades. É difícil encontrarmos grandes decisões tomadas no Parlamento Europeu onde estes três partidos não tenham estado do mesmo lado. PS, PSD e CDS contra o interesse nacional, contra o interesse das populações. Enfim, sai-lhes bem o facto de dar-lhes muito jeito o facto disto às vezes ser uma realidade mesmo distante e das pessoas terem um reduzido conhecimento sobre aquilo que se lá vai passando. Apesar de que também a postura não é assim tão diferente daquela que a gente vê aqui no nosso país. Já aqui vieram exemplos de situações, mesmo nestes últimos anos, onde o PS, o PSD e o CDS continuaram a convergir em questões essenciais. Perante isto, o caminho. Qual é o caminho? A CDU tem dito, o caminho não é nem andar para trás, sobretudo pensando no que foram os anos da governação PSD-CDS, mas também não é ficarmos parados, como tem feito o PS, continuando a submeter-se a tudo o que são imposições da União Europeia, lesivas do interesse nacional, e sem responder aos problemas do país, aos problemas da produção nacional, à necessidade de aumentar a produção nacional, de aumentar o investimento público. Nós, nos últimos 7 anos, o investimento que o país fez não serviu sequer para compensar aquilo que se foi desgastando e inutilizando do aparelho produtivo. Ou seja, quando a gente precisava de produzir mais, que essa é a solução que a gente tem para dever menos, é produzindo mais. Quando a gente precisava de produzir mais, o que acontece é precisamente o contrário. O investimento nem sequer repõe aquilo que se vai desgastando, portanto o país, o aparelho produtivo está a envelhecer,
e a produzir cada vez menos. E isto só nos vai dar um resultado, que foi aquele que tivemos nestes anos e que a gente viu. Mais dependência, mais endividamento. E isto resulta do quê? Do facto do PS dizer, agora vem dizer, diz o António Costa, que o PS demonstrou que era possível responder, respeitar as obrigações, as imposições da União Europeia e responder aos problemas do país e fazer uma política diferente. Não é que não se tenham feito algumas coisas diferentes, fruto da intervenção do PCP, que algumas das coisas o PS nem sequer tinha no seu programa. Mas a verdade é que os problemas de fundo, se a gente olhar para o que são problemas de fundo, da produção nacional, da falta de investimento, do estado em que estão os serviços públicos, esses não foram resolvidos. E quando problemas como estes não são resolvidos, as coisas a maior parte das vezes nem ficam como estão, mesmo que não estejam bem, ficam piores. O correr do tempo agrava as coisas. E portanto não é verdade que se tenha dado resposta aos problemas, não se deu. Não se deu. Se alguma coisa a experiência destes anos mostra, é que não é possível amarrar o país a imposições contrárias ao seu interesse e ao mesmo tempo responder aos problemas nacionais. Portanto, a gente precisa de enfrentar essas imposições, de dizer que independentemente das imposições que nos possam fazer, venham elas de onde vierem, em primeiro lugar está o interesse nacional. E aquelas regras que cá dizem que são sagradas, a gente até vai vendo por aí, né? As tais regras do déficit, que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem que são sagradas, né? Até serviram para promover o Ministro das Finanças a Presidente do Eurogrupo, mas para nada mais. Para nada mais, porque depois do que toca a resolver problemas, o que pagámos por respeitar as regras do déficit que a União Europeia nos impõe, foi o dinheiro que não pusemos na saúde e fazia falta para investir nos serviços de saúde e em melhores cuidados de saúde, foi o dinheiro que não se pôs nas escolas, nos serviços públicos do interior, foi o dinheiro que faltou para investir na produção nacional, em infraestruturas que o país precisa também, que se vão continuando a adiar, depois também dizem que isto não dá para tudo, pois assim não dá para tudo, de facto, se continuamos a enterrar dinheiro na banca, nas parcerias público-privado, pois aí o dinheiro não dá para tudo. Mas a verdade é que estes anos demonstraram que para responder a estes problemas nós temos que pôr em causa as imposições que nos vêm lá de fora, como outros países fazem. A gente ainda viu agora a França a dizer que o déficit ia ser maior que 3%, quando a nós aqui nos querem obrigar a inferior a 2%, a França diz que o deles vai ser maior que 13%, e ninguém foi lá falar em sanções aos franceses. Os italianos é a mesma coisa, vieram dizer, bom, a União Europeia quer 0,9%, quer que a gente tenha 0,9%, mas nós queremos 2,4%. E a União Europeia, um grande escarcéu, sanções, outra vez ameaça sanções. Lá chegaram a um acordo, não foi os 2,4%, mas também não foi os 0,9%, foi 2,1% ou 2,2%, foi mais perto daquilo que queria o governo italiano do que aquilo que queria a União Europeia. Portanto, isto mostra aquilo que cá nos dizem que são regras sagradas e que servem para impedir a resposta aos problemas do país, outros países mandam isso às válvulas e vão fazendo aquilo que eles entendem que precisam e que nós também temos de fazer. Agora, para isso, como a gente tem dito, não é mantendo tudo na mesma, não é esperando que insistindo nos mesmos protagonistas, quem tem estado em maioria aqui na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, insistindo nas mesmas receitas, que isto vai dar um resultado diferente. Não vai. Se a gente insistir na mesma receita, vai dar o mesmo resultado. O que é preciso é dar força a quem ao longo destes anos mostrou que pode ter um papel, que tem um papel determinante no curso da vida nacional e que tem uma política alternativa. A tal política patriótica e de esquerda que se falava aqui ao início. Para isso, só com mais força na CDU. Esse é o grande desafio que se coloca ao povo português, aos trabalhadores, ao povo nestas eleições, é poder ajudar a abrir caminho a que possamos sair nestas eleições com uma política alternativa e uma alternativa política capaz de responder aos problemas do país que não tem encontrado resposta na ação deste e de outros governos. E termos já agora também no Parlamento Europeu gente comprometida com a defesa do interesse nacional e não gente que esteja lá para dizer que sim a tudo o que mandam aqueles que mandam na União Europeia.